Bom dia, gente. Me chamo Yasmin e meu grupo é composto por mim e pelo João Vitor, que vai falar logo a seguir mais um pouquinho sobre o diagrama da parada de Turing. Eu vou introduzir um pouquinho sobre o assunto. O problema da parada de Turing é proposto por Alan Turing e é uma questão fundamental da teoria da computação. Ele pergunta se, dado um determinado algoritmo, dado um programa arbitrário e sua entrada, se esse programa eventualmente ele para de executar ou ele continua indefinidamente. Então, eu posso falar que ele determina se existe um procedimento geral para decidir se um programa terminará sua execução ou entrará em um ciclo infinito, um loop infinito. Esse problema é muito conhecido por conta de ser indecidível, o que significa que não existe um algoritmo geral que possa resolver todos os casos. E isso tem implicações profundas na teoria da computação, como a gente está vendo em sala de aula. Tá. Após essa introdução, a gente vai estar dando uma olhada em todas as linguagens possíveis. No caso, a gente tem as linguagens seculares, que foram vistas em LFA, assim como as livres de contexto. Mas as linguagens que vão importar para a gente hoje, no problema da parada, vão ser as linguagens decidíveis, parcialmente decidíveis e não decidíveis. As linguagens decidíveis são linguagens que vão receber uma determinada cadeia e ela vai analisar essa cadeia e, independente do resultado ser que essa cadeia pertence à linguagem ou que não pertence, ela vai parar. No caso das parcialmente decidíveis, sempre que for aceito pela linguagem, vai parar. Só que quando não for aceito pela linguagem, a gente não tem essa garantia. Pode ser que a máquina pare ao processar essa cadeia, mas pode ser que ela fique rodando indefinidamente. As linguagens não decidíveis são o que resta nesse conjunto universo de todas as linguagens. Então, essa parte pode ser que não seja pertinente nos exemplos dados pela Yasmin, mas eu achei importante relevar. Essa é a possível representação de estado de máquina, de uma máquina de Turing qualquer. Nela, a gente tem o QI, que vai ser o estado inicial dessa transição, X, que vai ser o símbolo a ser lido, e depois da igualdade, a gente vai ter QJ, que vai ser o estado de destino, Y, que é o estado a ser escrito, e D representa uma possível direção. Pode ser D, pode ser direita ou esquerda, que é para onde a cabeça da máquina vai. No exemplo dado pelo professor, ele faz uma representação em unário de possíveis símbolos a serem utilizados que estão nessa representação dos estados de máquina. Ele, por exemplo, representa um dos estados, o Q1 como 1 e o Q2 como 1, 1. E a partir de usando os zeros como separação dos elementos de um estado de máquina, 2 zeros como a separação de 2 possíveis estados de máquina e 3 zeros como demarcador do início e do fim de uma sequência, a gente consegue representar uma máquina de Turing utilizando apenas zeros e uns. Então vamos lá para um exemplo prático aqui no código. Esse exemplo da função do paradoxo do mentiroso. Se essa função do paradoxo mentiroso se autoavaliar como verdadeira, então a condição dentro dessa função, o if, se torna falso, levando à execução do while true, que contradiz a afirmação do programa de que nunca vai imprimir. Se a função se autoavaliar como falsa, então a condição do if se torna verdadeira, levando a uma situação igualmente contraditória. Então a gente tem um paradoxo aí. Agora vamos para um exemplo mais prático, assim. Por exemplo, se o programa recebe como entrada um número inteiro e executa repetidamente as operações, se o número for par, ele divide por 2. Se o número for ímpar, ele multiplica por 3 e soma 1. Se qualquer número inicial, tipo, qualquer número que foi introduzido, o programa eventualmente vai atingir o valor 1 e entrará em um ciclo de 4, 2, 1, 4, 2, 1. Ou vai continuar indefinidamente até atingir 1. Então, meio que exemplifica o problema da parada de Turing, que sugere que não há um método geral para determinar se o programa sempre terminará para todas as entradas possíveis. É isso aí, galera. Tchau, tchau.